né? Falando aí de simulação de risco, né? Na verdade, é a construção de um simulador de riscos e como foi a aplicação dele em um dos projetos que eu participei, tá? Então, nós vamos debater aqui um pouquinho sobre isso e fiquem à vontade para perguntar o que for necessário, tá? Eu sempre começo pelo seguinte, né, pela nossa agenda, dizendo como é que a gente faz, né, sucesso em projetos. A gente vai falar um pouquinho de projetos complexos, né? Este simulador ele foi construído justamente num contexto de um projeto complexo, é, devido ao número de variáveis e o número de interfaces. A gente vai falar disso aqui um pouquinho mais lá na frente, né? Nós vamos debater aí um pouquinho sobre os modelos determinísticos e os probabilísticos, né? A construção propriamente dita do simulador, os resultados que eu obtive com esse simulador e as lições aprendidas de todo esse trabalho, né? Que eu venho levando. A gente sempre começa com sucesso em projetos. Isso sempre me lembra um filme antigo que ele é muito presente na minha memória, que é o Jerry Maguire, A Grande Virada, que tem um senhor falando sobre o que é o sucesso na carreira. E a imagem que eu tenho é que todas as palestras que existem hoje em dia sobre obter sucesso é uma grande furada, né? Uma grande mentira. Para mim, é assim, né? Aquele cara que tá te vendendo a fórmula do sucesso, ele tá te enganando. Quando eu falo nas minhas palestras, eu estava falando disso aqui na Unama também semana passada, né? Eu não estou vendendo a fórmula do sucesso. Eu estou passando itens mínimos, né, que não é a garantia do sucesso, mas na falta deles já é um grande passo para trás que você tem. Né? Eu começo aqui falando, né, sobre as definições clássicas do sucesso em projetos, né? A definição clássica é você ter um projeto. Você, como gerente de projeto, você vai entregar esse projeto no prazo, com o custo correto e com a qualidade definida junto com o cliente. Você, como gestor do projeto, como executor do projeto, se sentia satisfeito até esse momento. Né? Você entregou o escopo que foi prometido dentro do prazo e no custo necessário com a qualidade, então ali você poderia dizer, bom, eu tive sucesso nesse projeto. Só que o mundo é dinâmico, né? O mundo vai se transformando e vai acontecendo. E essa definição clássica de sucesso de projeto já não é o suficiente. E veio uma nova definição. Né? Justamente o que está escrito aqui. Né? Cumprir esses 3 itens, no entanto, já não é mais necessário. Não o suficiente nem o bastante. O tripé custo, prazo e qualidade seu pode não ser o mesmo para o cliente. Aí eu coloco aqui as figurinhas. Né? Gente, para ter sucesso em projetos, eu preciso ter ferramentas. Sem ferramentas, é muito difícil você conseguir obter esse sucesso em projeto. Aqui é a figurinha do homenzinho aqui tentando apertar o parafuso da roda do carro aí com a mão, né? Sem a ferramenta. Você confiaria nessa roda? Dificilmente, né? Se não tiver a chave de roda lá, você não vai. E não é só ter a ferramenta, e sim ter a ferramenta adequada. Alguém, de repente, chega com você e fala, olha, eu preciso da ferramenta com um motor mais potente, que possa aí garantir aí uma potência e que seja o estandarte aí da sua linha. Tudo bem, eu tenho essa ferramenta. Eu chego lá e apresento a Ferrari para o cara. É o motor mais potente? Com certeza é. Né? Está na ponta da linha da produção dele? Sim, está na ponta da linha. Mas qual é o desafio que ele me apresentou? Bom, ele quer uma terraplanagem. Eu tenho a ferramenta, só que a ferramenta não é adequada para o desafio. E você ter a dinâmica de entender que as ferramentas não são aplicáveis em todos os momentos também fazem parte da nossa avaliação de risco. Então, o que é que trouxe de novo aí a nova literatura sobre sucesso em projeto? Né? É entregar um produto, o escopo prometido, no prazo, no custo, na qualidade necessária, sendo que eu tenho que sempre estabelecer expectativas realistas com o meu cliente, mantendo o equilíbrio do custo, prazo e qualidade. E, permanentemente, como gerente de projeto, administrar as expectativas do cliente e dos stakeholders,
e todas as outras interfaces que têm influência dentro do meu projeto. Falo mais aqui em sucesso em projetos. Eu preciso ter agilidade, preciso ter comunicação. Né? O que a Suzana comentou ontem lá sobre a cultura organizacional, eu coloco aqui como mapeamento dinâmico do ambiente. A todo momento você tem que saber o que é que o seu cliente quer e quais são as restrições que você tem para poder conseguir o seu sucesso. E isso muda. Né? Um projeto de 6 meses, com certeza, gente, você vai ter pelo menos 50 a 60 configurações diferentes. Aí eu vou para projetos complexos. Só uma definição rápida aqui para vocês entenderem, né? Bacarin aqui em 96 fala que a complexidade do projeto é a dimensão crítica para esse sucesso. Eu entender que um projeto é complexo é o meu primeiro passo para eu poder estabelecer as ferramentas necessárias para que eu obtenha êxito nesse projeto. O que é a complexidade desse projeto? Né? O que é a complexidade de um projeto? É um número de interfaces e de variáveis que ele pode ter, todas as dimensões que ele pode atingir, que o método convencional que eu falo eu estou olhando para o prazo, para o custo, para a qualidade, apenas, e para o escopo que foi prometido. Só esses conceitos não alcançam as dimensões que o projeto necessita para ser bem gerenciado, para se ter uma boa gestão. Por que projetos complexos? Né? Aqui a gente tem um gráfico, né, que está relacionando aí o número de incertezas do projeto com a complexidade. Perceba aqui que quanto maior a complexidade do projeto, maior é a incerteza do projeto. O pessoal da TI sofre muito isso, passa muito por isso. O cliente compra uma coisa que ele não sabe direito o que ele quer. Ele não sabe o que é e não sabe qual que é o retorno que ele vai trazer. Eu falo muito do pessoal da TI porque eu trabalhei muito com implantação de sistema e entendo qual que é o sufoco que eles passam com isso. Daqui a pouco o Paulo Cunha, com muito mais propriedade do que eu, vai falar sobre isso também, com certeza. Né? Então, vamos lá. Quanto maior o conhecimento do teu cliente sobre o produto que ele quer, a complexidade do projeto ela tende a diminuir. Mas quanto maior o número de interfaces que você precisa para poder chegar a um produto final, a complexidade do seu projeto ela aumenta, com certeza. Tá? A gente tem aqui, na literatura, hoje, 5 tipos de complexidade. Né? O projeto que eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco, ele tem um pouquinho de cada uma delas. Né? A complexidade estrutural, que está relacionada a um grande número de elementos distintos e interdependentes. São muitas variáveis que a gente tem que tratar. A gente tem a incerteza, que está associada à ambiguidade nos objetivos. É o que eu acabei de falar aqui. A gente não sabe direito, o cliente não sabe direito aonde ele vai chegar. Ele quer que resolva um problema dele, porém ele não sabe como é que vão resolver e o que é que vai chegar quando estiver lá no final. A outra dimensão é a complexidade dinâmica, que refere-se a mudanças nos projetos. Todos os gestores de projeto aqui, a gente está numa comunidade profissional, com certeza já passou por isso aqui. Mudança no escopo, no prazo e no custo do projeto a todo momento. A complexidade de ritmo, quando os prazos e a criticidade das ações elas vão alterando com o tempo. Um momento nós estamos um pouco mais folgados, no outro momento estamos um pouco mais apertados, então o ritmo ele não é uma constante que nem a segunda lei de Newton lá, né? Ele é variável. E o último, que é o mais interessante, que é a complexidade sociopolítica, que está relacionada ao número de atores que estão envolvidos aí num projeto. Geralmente a gente quer, né, qual que seria o projeto perfeito? Sou eu entregando um produto para o cliente. Eu, a minha equipe, entregando um produto para um cliente que é só uma pessoa. Mas geralmente o cliente está investindo em alguma coisa, então ele escuta outras pessoas para que um dia ele tenha retorno daquele investimento. Então, com certeza você quase nunca vai ter um projeto nessa situação ideal onde você vai estar tendo a interface apenas do cliente. E aí entra essa complexidade sociopolítica. Eu vou falar aqui um pouquinho aqui dos modelos determinísticos probabilísticos que a gente leva aí no gerenciamento do cronograma dos projetos. Né? O modelo determinístico é o que a gente enxerga hoje
nos cronogramas aí, Projetos de Primavera, o Clarity da vida, né? Onde nós chegamos lá, vimos duração, duração e um término. Está certo lá que, por exemplo, neste exemplo aqui, o nosso projeto vai durar 26 dias. Ponto. Como o professor Bruno muito bem explicou ontem, né, isso aqui é um acordo político. Olha, eu tenho 26 dias para entregar isso aqui. Se eu atrasar, nós conversamos de novo. Que é isso? Uma live Oi, do tem pessoal de alguém aí? projeto. E aí, E tá aqui deitada? Pelo menos isso, né? a gente passa aqui para o modelo, pro modelo probabilístico, né? Onde a duração não é apenas mais uma duração, né? Nós temos aí pelo menos três possibilidades: uma visão otimista, uma visão provável e uma visão pessimista desta duração. E essas visões, né, essas probabilidades, elas vão se encadeando conforme a cadeia do projeto é montada dentro do planejamento. Então, eu não tenho mais uma duração líquida e certa, eu tenho uma duração provável. O gráfico aqui à direita mostra muito bem isso aqui. As forças que vão atuando aqui entre o otimista, o pessimista e o mais provável, é que vão dar uma ideia da duração, né? Representada pela curva normal, aqui a curva de probabilidade normal. É muito provável que esse projeto termine entre o 24º e o 25º dia de duração. Agora eu passo propriamente para falar contextualizando aí o que foi que gerou esta ferramenta, né? A gente estava num projeto que eu acredito que são poucas pessoas na comunidade aqui que trabalham com isso, né? Mas é um projeto de uma construção aí no mercado elétrico brasileiro. É uma subestação 230, hoje vocês ouviram falar muito de subestação, porque a de Macapá caiu, né? Quem lê o jornal hoje, ou então quem deu uma entrada na internet, viu o transtorno que isso gera, né? Então, isso aqui é um dos lotes de leilão da ANEEL, né? Que é no interior do estado do Pernambuco, onde nós fomos lá fazer a construção de uma subestação nova, fazer a ampliação de duas outras subestações e construir a linha de transmissão entre elas. Só para contextualizar vocês, nós não vamos entrar na técnica disso aqui, né? Passando, né? Falando aqui um pouquinho do mapeamento do ambiente, né? O número de interfaces e interações possíveis, né? Eu estou falando aqui, daqui a pouco, tá aqui, já apareceu a tabela. Quais são as interfaces que eu tenho num projeto desse tipo aqui? Bom, o investidor que comprou esse lote aqui, ele chegou lá e contratou, aqui no Brasil, uma consultoria de projetos que fazia a engenharia do proprietário e o plano mestre do empreendimento. Ele também contratou uma consultoria ambiental que era responsável pelo licenciamento ambiental e as condicionantes desse licenciamento. Contratou uma consultoria fundiária, que era responsável pelo direito de passagens e legalizações fundiárias, né? Esses termos técnicos aqui, se alguém tiver dúvida, a gente vai passar direto aqui, né? Mas o direito de passagem é só quando você está passando a linha por cima de alguma propriedade. Aí tem que ir alguém lá de propriedade em propriedade fazendo uma negociação. Ele contratou também a construtora propriamente dita, que era responsável pelo contrato EPC. Aí contratou a consultoria de gerenciamento, que era onde nós estávamos inseridos, que fazíamos o gerenciamento e a fiscalização das obras. Então, só pelo número de empresas que vocês enxergam aqui, vocês podem ver aí o tamanho das interfaces e das interações possíveis dentro do cronograma desse projeto aqui. Tá? Fatores de sucesso para esse projeto, né? Cara, isso aqui era um investidor transnacional, um investidor indiano que chegou aqui no Brasil levando a ideia, escutando a ideia de que nenhum empreendimento elétrico no nosso país era entregue no tempo, por conta do licenciamento ambiental. Ele chegou com um desafio, ele disse, bom, ponto, eu vou entregar isso aqui no tempo e vou adiantar. Ele, como um empreendedor, colocou esse desafio. Um projeto brasileiro, normalmente aqui, gente, o normal de atraso dele é 3 anos, tá? 3 anos está todo mundo respirando normalmente, tá? Mas esse investidor chegou e disse, não, eu vou cumprir o prazo do meu contrato com a ANEEL e vou antecipar. E o que ele fez? Todo mundo que ele contratou, ele colocou um contrato
agressivo, agressivíssimo, se vocês fossem ver o termo do contrato, em caso de atraso, e muito benevolente para cada uma daquelas partes que conseguissem antecipar as suas entregas. Tá? Outro fator de sucesso do projeto é a qualidade. Bom, se eu estou falando de construção de linha de transmissão, se eu estou falando de construção de subestação, qualidade ela já está praticamente toda padronizada. Né? Qual que é o concreto que eu vou usar, qual é o teste que eu vou usar na minha chave, no meu transformador, na minha linha. Então, essa qualidade padronizada já está estabelecida e ninguém entrega uma subestação com risco de falha. Né? Ninguém vai lá apertar o parafuso da roda com a mão. A ferramenta tem que ser adequada. E a integração, né, que é atender as expectativas de todos esses atores que eu acabei de apresentar para vocês aqui. Tá? Bruno, você me ajuda com o tempo aí, tá? Se tiver algum, você vai me apertando aqui. Estou medindo aqui. Isso, legal. Aí eu contextualizo aqui, tá? Eu acabei de mostrar para vocês a demanda do projeto, né? E aí o que é que eu acabei de falar para vocês aqui um pouco da teoria da ferramenta. Bom, esse projeto a gente estava gerenciando, nós estávamos no momento que estávamos acarretando alguns atrasos de construção que eram devidos a alguns atrasos de licenciamento e de regularização fundiária. Tudo isso estava dentro do cronograma, para vocês entenderem, né? E é muito ruim você chegar numa reunião com o investidor, ter que falar com eles em inglês e dizer, olha, o teu projeto vai atrasar. Não é isso que o investidor quer escutar, com certeza. E nós lançamos mão de, bom, o que é que nós podemos fazer para que ele possa escutar a gente de uma forma argumentativa, positiva, né? Que é a nossa função aqui no gerenciamento de projeto. Bom, vamos simular um risco para isso aí e mostrar para ele quais são as possibilidades. Nós chegamos a essa conclusão como consultoria de gerenciamento, né? E aí nós vamos consultar alguns softwares aí de simulação de riscos. Vocês já consultaram algum? Alguém aí já consultou? Já viu o preço disso aí no mercado? Eu consultei a Oracle, particularmente, né? E, bom, no dia que a gente falar o preço, eu realmente perdi o fôlego, tá? E o que é que nós tínhamos, então? O que é que nós podíamos fazer? Bom, nós temos o Excel, gente. Nós temos o Project, muito bem construído pela construtora. O que é que nós podemos fazer? Bom, vamos fazer aqui uma programaçãozinha que possa atender os riscos. E foi o que a gente fez. Eu com a minha equipe, né? Peguei, lancei mão no VBA para poder construir um simulador de riscos. Aí a partir daqui eu falo um pouquinho mais aí do que é que nós usamos para fazer esse simulador do risco, né? Gente, qualquer pessoa que vai ler o primeiro artigo de gerenciamento de riscos sabe que você não faz gerenciamento de riscos sem a consistência do cronograma. A consistência do cronograma é fundamental para você fazer a gestão do risco. Se o seu cronograma não estiver linkado, se não estiver bem planejado, se as atividades estiverem todas ligadas como elas devem ser, o risco não vai aparecer, não vai refletir no cronograma. Tá? Então, verificar a consistência do cronograma. Foi um trabalho que a gente fez junto com a construtora, que era responsável pelo cronograma. Nós fizemos um workshop, um brainstorming para levantar todos os riscos do projeto. Para mim, a ferramenta não é o maior patrimônio de todo esse trabalho que eu tive. Né? A ferramenta nós temos e nós usamos ainda em alguns outros projetos. Para mim, o maior patrimônio de todo esse trabalho foi justamente isso aqui. Eu adoro mostrar. Nós fizemos aí uma lista, né, de todos os riscos que envolviam a construção de subestação e a construção de linhas de transmissão, com especialistas da área, com especialistas aí de mais de 10 anos aí de construção. Nós chegamos nesse resultado aqui. Ele está pequeno, gente. Ele tem aí um objetivo de estar pequeno, justamente para vocês não enxergarem, não lerem mesmo, porque tem uma questão contratual aí. Mas nós levantamos aí riscos de subestação e riscos de linha de transmissão e como é que eles poderiam afetar o nosso cronograma. Tá? Esse, para mim, é o maior patrimônio de todo esse trabalho. Você juntar especialistas que, com certeza, assertivamente vão falar quais são os riscos de uma construção, é muito difícil. E, para mim, é a maior lição aprendida deste projeto. Aí eu passo para as parametrizações da construção desse simulador. Vamos lá. Esse simulador que nós construímos, ele tem lá, todo risco ele tem que ter uma categoria. A categoria dele está relacionada à entrega no projeto. Né?
esse risco está ligado a algum tipo de atividade, alguma atividade. Para este projeto aqui, nós tínhamos 4 atividades distintas, 5, né? A construção está em inglês porque o projeto foi escrito em inglês, gente. Desculpa, tá? Construção, a terra aqui, né? Meio ambiente e a questão contratual legal, que é a questão aí do relacionamento do investidor com a ANEEL, do contrato com a ANEEL. Todo risco tem a probabilidade, que é a quantificação da possibilidade de ocorrência do risco. Eu estou dizendo lá para ele, se é muito provável ou é pouco provável. Todo risco tem um impacto. Isso aí é básico aí de qualquer material de gestão de riscos. Então, na nossa parametrização, nós prevíamos isso aqui também. O nosso simulador é o quê? O simulador, gente, ele nada mais é do que você pegar uma moeda e jogar ela para cima. Ela deu cara ou deu coroa? Você vai repetir isso N vezes, quantas vezes você quiser. Com a diferença é que quando você faz isso na informática, a probabilidade você atribui o que você quiser. Não é mais os 50% a 50% do cara ou do coroa. Né? Você coloca lá, você sorteia a moeda e diz, não, para cair cara é 75%, para cair coroa é 25%. E daí você segue, né? A Oracle faz isso, o pessoal daquela outra lá, que é a Paragon, faz isso também. Todos fazem isso. É apenas uma simulação. E nós fizemos isso no VBA. Aí vem aqui um pouquinho de matemática para a galera. Né? O grau do impacto do risco nas situações planejadas. Né? Nós atribuímos aqui, demos um parâmetro, né? Por exemplo, o risco sendo alto, né, o impacto dele em situações planejadas vai até 100% no prazo da minha atividade. Né? Sendo low, né, sendo baixa, vai até 35%, sendo que ela tem 94% de chance de acontecer. Isso aqui foi uma parametrização extra que nós entregamos nesse simulador, justamente para quê? Nós sabíamos que tínhamos atividades que poderiam atrasar mais do que o dobro do que era esperado inicialmente para ela. E isso já estava acontecendo, na verdade. Mas só que a probabilidade disso acontecer é baixa. E aí nós atribuímos aqui esses parâmetros dentro do simulador para este projeto. Né? 94% é situação planejada. Os 6% que sobram são situações não planejadas, e é quando o teu cronograma estoura. E eles são regidos por essa outra tabela, essas outras equações aqui. Aí você tem aqui, dentro do impacto máximo, aí, podendo atingir o prazo da tarefa em até 270% se o risco for alto, e até 220% se o risco for baixo. E aí o gráfico da função aí de como é que o impacto do risco atinge cada tarefa aí, dependendo do número que foi sorteado lá atrás. Outro parâmetro do simulador, que é o comportamento. Né? Os riscos identificados podem atingir os prazos da atividade de duas formas distintas. É o comportamento de duração e o comportamento de liberação. Isso é muito comum também para quem trabalha com projeto. Né? Ou a tua atividade atrasou demais porque o trabalho que você previu lá no início não é o mesmo que está acontecendo agora, está te dando trabalho mesmo, ou então a sua atividade travou de alguma forma que você não pode iniciar, ou então que você não pode terminar por alguma questão legal ou por atrasos de outras tarefas antecedentes. Né? Então, esse comportamento aí também é previsto dentro do simulador. Ou a tua duração vai esticando, ou então a tua data de início e de término vai sendo, vai levando um deslocamento também, um shift. Mais um pouquinho de matemática aqui que está previsto lá dentro do VBA, né? Justamente com se o impacto for positivo, se o impacto for negativo, está tudo aqui dessa forma que está setado dentro do nosso simulador. O impacto do risco de duração em situações não planejadas, né? A planejada eu mostrei anteriormente, essa aqui é a não planejada, que são aqueles 6, 4 e 2%. Vamos lá. Tem mais parâmetro aqui, o tipo de impacto, que é justamente se ele é positivo ou se ele é negativo. E tem a tabelinha aqui, se ele for positivo, como é que ele vai atingir a duração, e se ele for negativo, como é que ele atinge a duração. E, eu acho que é o último, né? Não sei, deixa eu ver.
é o número de interações. É quantas vezes eu vou rodar o cronograma. Gente, gestão de riscos é muito simples. Você jogou lá a moeda, você disse que a tarefa atrasou ou não atrasou. Ponto. Até aí, tudo bem. O trabalho humano é legal você fazer isso em um cronograma de 1000 atividades, como era esse. Né? Um cronograma de 1000 atividades. É legal você fazer isso uma vez. Trabalho humano, né? Você fazer isso repetidas vezes já não é mais um trabalho humano. Você conta com a ajuda da máquina. E a máquina atribui através desse parâmetro aqui quantas interações eu preciso para poder ter um valor estatístico provável disso aqui. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui de contextualização para vocês. Esse projeto, a gente tinha reunião semanais de status do projeto, onde o diretor indiano sentava junto com a gente e dizia como é que está o nosso projeto. Então, toda semana, a nossa equipe de gerenciamento montava todos os cenários possíveis para apresentar para o diretor. E é difícil mostrar para ele que as coisas não estão andando, ou então que você não tem realmente. E as coisas mudavam também muito rapidamente. E o trabalho humano, mais uma vez, você organizar esses dados todos de uma forma que você possa ser apresentável, todo gerente de projeto já passou por isso também, leva aí também uma grande quantidade de tempo. E as interações da máquina estão aí para nos ajudar com isso. O Bruno já colocou a carinha dele aqui, eu já estou sabendo de alguma coisa. Construir um simulador, vamos lá. Né? Esse simulador também tem lá mais o parâmetro, que é o parâmetro estrutural e o parâmetro incidental. Isso vem parte lá do nosso patrimônio. Né? Se o risco for estrutural, ele é inerente da atividade, ele vai ocorrer de alguma forma. E se ele for incidental, ele é um acidente. É um acidente mesmo. E o nosso simulador lá, ele prevê uma variação na probabilidade desses riscos conforme a quantidade de interação aí e conforme a natureza que ele levava, se ele era estrutural ou se era incidental. Resultados, né? Quais eram as saídas desse nosso simulador? Ele te dá a data de início do projeto, isso está comum, estava lá no project. Ele te dava o término otimista, ele te dava o término provável e te dava o pior cenário. Ele te dá o número de ocorrências para cada cenário. E dá também a data provável para 75% de chance do projeto terminar e até 90% de chance do projeto terminar. E os possíveis caminhos críticos do projeto. Você sabe se uma tarefa pode ter uma folga lá dentro do cronograma. Mas dependendo de como ela é levada ou de como ela não é levada, ela pode entrar ou não no caminho crítico. E o caminho crítico ele é dinâmico, ele vai mudando. E o nosso simulador ele mostra essa possibilidade aí dos caminhos críticos do projeto. E aqui mudava muito mesmo o caminho crítico do projeto, que são esses três números, essas três linhas aqui de baixo, né? Como é que aparecia lá no resultado. Cada cadeia dessa só para vocês, tudo terminava num ponto, num marco, né? Mas uma cadeia dessa aqui está relacionada a projeto, que é o desenho mesmo do projeto executivo das subestações da linha. Outra cadeia estava ligada ao suprimento e a última cadeia estava ligada às atividades da construção, que tinha algumas coisas lá atrasando. E aí a gente chega para uma tabela de frequência, tá? Eu não chego mais com o meu investidor e digo, olha, o teu projeto vai atrasar. Eu digo para ele, olha, o teu projeto tem tantos % de chance de chegar no alvo que você quer. Né? E tem tantos % de chance de não atender esse alvo. É justamente isso aí o objetivo deste nosso trabalho. É chegar para ele e poder dizer numericamente o que é que está acontecendo. Aqui tem um gráfico aí que foi construído para essas simulações. Isso aqui foram 2.000 simulações, tá? 2.000 interações. Né? O projeto, entre aí, a duração aqui na tabela, a gente pode ver. Até 270 dias ele tinha 2,8% de chance, e até 300 dias ele tinha aqui, tá tapado para mim, tinha os 100% aí de chance, né? De acontecer. A variação aqui ela é bem pequena para esse projeto, porque o controle era rígido e grande, né? O número de planos de resposta que nós tivemos que fazer para poder atender isso aqui é incontável também. Né? Sentar e fazer plano de ataque, fazer plano de resposta para cada atraso que estava aparecendo, foi um grande trabalho.
Mas para vocês entenderem, o alvo do nosso investidor estava justamente bem aqui, ó. Neste momento, para essa situação. Então, para esse cronograma, ele tinha apenas 3% de chance de energizar a subestação. E estava muito mais provável ele atrasar aqui a variação são 40 e poucos dias. Eu esqueci aqui o número correto, mas são 40, é um pouquinho mais de 40. Era provável que ele atrasasse aí alguns dias. O mais provável é que ele fechasse aqui, ó, 1.089 ocorrências entre 284 e 291, que é um atraso de aproximadamente 15 dias, 15 a 20 dias aí do planejamento inicial. Isto aqui, gente, é para nós da construção. Representa para a ANEEL um adiantamento de 2 anos do contrato que foi assinado com ela, que é o contrato com a data de necessidade. Mas a briga por esses dias aqui era uma briga ferrenha. Se ia atrasar ou não ia atrasar os 15 dias que estava previsto aqui. Resultado, né? A previsão do resultado do simulador no cálculo caminho crítico se tornou uma grande ferramenta. Mostrar para todos os envolvidos. A nossa reunião envolvia todo mundo, o meio ambiente, envolvia o fundiário, envolvia o construtora, e mostrar para ele que para eles que o caminho crítico estava mudando era uma grande mão na roda, né? Quem é que tinha que agir? Quem é que tinha que fazer o plano de resposta? Quem é que tinha que entregar o plano de resposta, né? As simulações realizadas foram limitadas ao prazo, né? Aqui nós estamos trabalhando apenas com o prazo. Foi o grande desafio proposto aí pelo sponsor, né? E as melhorias projetadas, que é o que nós temos trabalhado hoje em dia neste simulador, é realmente parametrizar para outras dimensões do projeto, né? Não é só o prazo que pode estourar, não é só o prazo que pode adiantar. A gente trabalhar também com custo, com a qualidade, com escopo e com limites contratuais, né? Eu poder registrar e simular riscos de qualidade, riscos de contrato e risco de custo dentro desse simulador também. Quais são as lições aprendidas? Né? Foi o que eu falei aqui, gente. Coletar informação é muito mais difícil do que construir uma ferramenta. Chamar a atenção das pessoas para um determinado objetivo é uma complicação, é um nível de complexidade, né, de relacionamento enorme. Né? Cada um está muito preocupado em fazer a sua entrega. Mas fazer uma gestão de risco colaborativa te leva a um trabalho árduo aí na coleta de informações. A importância das métricas de monitoramento advém da necessidade prioritária de manter todo mundo informado. Eu tenho a opinião contrária aí do Bruno, né, que falou ontem que o grande problema é que todo mundo sabe do teu cronograma. É uma forma, né, mas também outra forma é que todo mundo tem que saber do teu cronograma, para saber qual que é o desafio dele, ainda mais quando eu estou falando com outra empresa. Quando eu estou falando com outra empresa, existe um limite legal, um limite contratual. Né? Ele ficou de me entregar aquilo desta forma. Mais do que aquilo, né, eu como gerente do projeto, como diretor que estava lá, não posso empurrar em cima dele, porque ele vai chegar com um contrato em cima de mim. Ó. Tá vendo o contrato? Né? Então, e manter isso dentro aí de um tecido, de uma linha de equilíbrio de relações humanas também faz parte do nosso trabalho. Né? E manter o equilíbrio de interesses é vital para o sucesso do projeto. Todos têm um interesse no projeto e todos têm que satisfazer a sua necessidade. E manter esse equilíbrio é vital. Tá? Esse aqui é o nosso agradecimento, tá, gente? Muito obrigado a todos que estão emprestando um pouco do seu tempo para falar de gestão de projetos. Esse aí é um dos trabalhos que a gente tem de simulação de riscos que apresentamos aqui para vocês como interessados no tema também. Okay?